Pronto. Tá. Então, ficou faltando a gente comentar a questão 1 e a questão 5, tudo bem? Mas elas são bem simples, né? A questão 1 é basicamente o que a gente já está fazendo, só que com números um pouco mais feios, mas essencialmente a mesma coisa. E a questão 5 é o seguinte: considere a equação ax ao quadrado mais cy ao quadrado mais dx mais ey mais f igual a zero, em que a, c, d, e e f são números reais. Se a igual a zero e c diferente de zero, mostre que a equação acima representa uma parábola, blá, 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 blá. Então, olha só, pessoal. A gente já viu que se o a vai ser diferente de zero, então não vai ter esse x ao quadrado aqui. E a gente sabe que o c é diferente de zero, tudo bem? Então, você poderia isolar o x, né? Então, ó, vamos só analisar aqui, ó. Mostra que a equação acima representa uma parábola cuja reta focal é paralela ao eixo x, se d é não nulo. Então, olha só, vamos partir do pressuposto de que d é não nulo. Se d não é nulo, então eu consigo escrever o x, né, x igual a, sei lá, a gente tem o seguinte, né? Deixa eu fechar aqui. A gente teria aqui cy ao quadrado mais dx mais ey mais f igual a zero. Bem, a gente sabe que o d é não nulo. Se o d é não nulo, desaprendi a falar. Se d é diferente de zero, então a gente tem o seguinte, que a gente pode isolar o x, né? Então a gente pode escrever x como sendo c sobre menos d ao quadrado mais e sobre menos d, é isso? Vai passar para lá, vai ficar menos d, vai dividir tudo, mais f, y aqui, mais f menos d, pronto. A gente sabe que o c, ele não é nulo, né? O enunciado fala que o c não é nulo, e que o d também não é nulo. Ou seja, esse coeficiente do x ao quadrado, ele é diferente de zero. Ou seja, isso aqui vai ser de fato uma parábola. E como a gente tem x e y, né, o y ao quadrado, essa parábola, ela vai tá desse jeito aqui, ó. Vai ser uma parábola, sei lá, desse tipo assim, né? Ela vai estar de lado, né? E a reta focal vai ser paralela ao eixo x. Então, a reta focal vai estar aqui. Eu acho que eu cometi um engano, acho que teve aqui Nessa questão 4 aqui, eu comentei que a parábola não ia ter reta focal, mas ela tem, tá? Eu acho que eu comentei aqui. E eu cometi um engano de falar que a parábola não tem reta focal, mas ela tem. E a reta que passa pelo foco e é perpendicular à diretriz. Tudo bem? Que é basicamente essa reta aqui, né? Então, a gente mostra que a reta é paralela, né? Porque essa parábola vai estar alinhada com o eixo x. Então, a reta focal dela também vai estar alinhada. E, basicamente, os demais casos, pessoal, ó, um par de retas paralelas ao eixo x, se d igual a zero. Então, ó, se o a gente já sabe que o a é igual a zero. Se o d é igual também, se o d também for igual a zero, a gente consegue, tipo, resolver Bhaskara aqui, né? Então, vai ter Bhaskara, e aí, basicamente, o que vai aparecer vai ser e ao quadrado menos 4cf. Então, esse cara aqui é exatamente o discriminante. Então, um par de retas paralelas. Então, como ele fala um par de retas, lembra que a gente precisa ter duas soluções, né, para esse y aqui. Porque, ó, para a gente ter um par de retas paralelas, a gente precisa ter... Ó, lembra que eu falei que quando a gente resolvesse, a gente ia ter dois valores para y e o x podendo variar livremente. Então, para que eu tenha um par de retas, eu preciso ter duas soluções distintas. E quando que eu tenho duas soluções distintas? Quando o discriminante é estritamente positivo. Uma reta paralela ao eixo O, e ele está agora só uma reta, né? Se é uma reta, o discriminante tem que dar zero.
E aí o discriminante é esse cara aqui e tem que dar 0. E se eu quero que tenha um conjunto vazio, é porque não tem solução. E para não ter solução, o discriminante precisa dar negativo, né? Porque quando o discriminante dá negativo, você não tem solução real. Tudo bem? Então, a 5 é basicamente isso, ela não é difícil, ela é bem tranquila, tudo bem? Essa lista, as listas 10 e 11, elas estão bem mais tranquilas do que as demais. Os professores, né, tentaram não pesar muito nas contas, então vocês vão ver que até na lista 11 também não tem, tipo, tem acho que uma ou outra, tem duas questões que são um pouquinho mais trabalhosas, mas as demais são todas mais, tipo, você faz análise e meio que já sai. Então essas questões, elas são bem mais tranquilas, né? Errei. Tá. Tudo bem? Tá. Porque eu fiquei sozinho, então posso fechar. Tudo bem? Então, a 5, ela é bem tranquila, basta que vocês analisem e vejam que se o D vai ser 0, então isso aqui vai recair em uma equação de segundo grau, e se vai recair em uma equação de segundo grau, é só analisar o discriminante, né? Quando que o discriminante vai ser positivo, 0 e negativo? Como que isso influencia na quantidade de soluções? Dúvidas da 5, pessoal? Tranquilo, Rita? Ô, Felipe, você pode responder a pergunta que está no chat lá do Gabriel? Está perguntando como que justifica. Para justificar que não estão rotacionados, eu só preciso escrever que não há termo misto? Gabriel. Essencialmente sim. Desculpa, tá? Eu não tinha visto a mensagem. Mas essencialmente é isso. Para você falar que ela não está rotacionada, é só falar que não há termo misto. Você pode pegar e falar, como não há o termo, como o coeficiente do termo xy é igual a 0, isso implica que a cônica não está rotacionada. Ou seja, a reta focal dela é paralela a um dos eixos, ou o eixo x ou o eixo y, que é equivalente a falar que ela está alinhada, né? Que ela está alinhadinha com os eixos. Dá para analisar o discriminante na A também? Então, na A não dá para analisar bem o discriminante, porque nota o seguinte, que ele fala que o D vai ser diferente de 0. Então, se o D for diferente de 0, a gente não tem uma equação do segundo grau em Y. E é por isso que a gente não analisa o discriminante, é mais fácil a gente só isolar o Y, ou o X, né? Tudo bem? Professor, Felipe, na questão 4, antes de eu analisar os coeficientes, né, eu desenvolvi a equação, aí eu cheguei numa parecida com a forma canônica, que estava dando igual a lambda menos 1 ao quadrado, né? Aí eu passei o lambda menos 1 ao quadrado dividindo, aí eu igualei a 1, a equação. Aí eu achei os valores de lambda para dar elipse, para dar uma hipérbole e tal, mas quando eu estava fazendo isso antes, estava dando diferente. Então não sei se eu fiz algo errado daí. Ou tá certo, sim. Tá. O que você poderia fazer? Você poderia colocar aqui, no caso, vamos tentar achar aqui qual que é a... Não acredito que seja difícil, Vamos pegar aqui, então a gente tem o seguinte, x ao quadrado, né? X ao quadrado mais 2 menos lambda, y ao quadrado mais, eu já não lembro mais. 2 lambda x, então 2 lambda x mais 2 menos lambda y, e ele depois tem 3 lambda mais 3 lambda menos 3. Tem isso aqui igual a 0. O que você pode fazer? Você pode escrever o seguinte, x ao quadrado mais 2 lambda x, tudo bem? Mais... Aqui você pode colocar o 2 menos y, 2 menos lambda em evidência. 2 menos lambda. Então, quando a gente colocar em evidência, vai ficar y ao quadrado mais 2y, tudo bem? Mais 3 lambda, menos mais 3 lambda menos 3 igual a 0. Tudo bem? E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai somar lambda ao quadrado dos dois lados da equação, então mais lambda ao quadrado.
Porque assim a gente está... mais, né? Porque aí a gente está completando esse primeiro quadrado aqui, certo? E aqui a gente vai somar 1 e a gente vai subtrair 1. Tudo bem? Por que eu estou somando 1 e subtraindo 1? Porque quando eu somo 1, eu estou completando esse quadrado. E quando eu subtraio 1, eu estou anulando o fato de eu ter somado 1 aqui. Tudo bem? Isso daqui seria equivalente a somar 2 menos lambda de ambos os lados, tá? É só porque desse jeito assim eu acho que fica um pouco mais simples de entender por que eu estou somando 2 menos lambda. Mas eu estou somando 2 menos lambda porque é como se eu estivesse pegando esse 2 menos lambda e distribuísse no 1 e no menos 1 daqui. E esse menos 1 passa para lá como mais. É como se eu estivesse somando 2 menos lambda de ambos os lados. Então, daqui você vai ter o seguinte, que x mais lambda ao quadrado mais 2 menos lambda y mais 1 ao quadrado, e aqui vai sobrar um termozinho, que é o menos 2 menos lambda, né? Mais 3 lambda menos 3, isso aqui tem que dar lambda ao quadrado. E, ó, vamos só distribuir o sinal, vai ficar aqui menos 2 mais lambda, isso aqui, né, vai ficar mais 3 lambda menos 3, aqui vai ficar depois tudo igual, isso aqui lambda ao quadrado, certo? Os dois, acredito que esteja razoavelmente correto, então vai ficar x mais lambda ao quadrado mais 2 menos lambda y mais 1 ao quadrado, isso aqui vai dar lambda ao quadrado menos 4 lambda mais 5. Soma e produto, não vamos usar Bhaskara aqui não, soma e produto, dois números que multiplicados dão 5 e somados dá menos 4, não, que multiplicados dão menos 5, né, e somados dão, na verdade as raízes desse cara aqui vão ser 5 e menos 1, né, menos 1, 1, 5, menos 5 e 1 no caso. Ah lá, fui inventar de não usar Bhaskara, pra quê? Deixa eu fazer aqui, 16, não, é isso pessoal, já tô cansadito. 16, não, pera. Eu passei as coisas certas? Ele tá dando. Vai ficar 2 menos lambda. Vai ficar menos isso daqui, né? No caso vai ficar menos 2 mais lambda. Vai juntar, vai ficar, no caso, 4 lambda e vai ficar menos 5. Mais 5. Isso aqui tem raiz real, sim. Eu tô lerdando aqui que não tô... O meu deu lambda menos 1 ao quadrado. Esse lado da equação. Lambda menos 1 ao quadrado? Tá. Vamos lá, lambda então... ao quadrado menos 2 lambda mais 1. Tá, então é porque talvez eu tenha errado os sinais. Deixa eu ver se eu copiei certo. Mais 3 lambda menos 3. Ah, tá, ó. Já identifiquei. Aqui é lambda menos 2, tá? Ó, como que é lambda menos 2? Aqui, então, ó, é lambda menos 2. Então, na verdade, eu tinha copiado errado ali o sinal. Então, aqui vai ser lambda menos 2. O do y quadrado também é lambda menos 2. É lambda menos 2, não é? Ah, tá. Não, então eu errei, foi um monte de sinal aqui, né? Lambda menos 2. Tá. Então tá. Basicamente o que vai mudar vai ser esse sinal, o sinal desse cara daqui, né? Então aqui vai ser lambda menos 2. E aí agora vai aparecer aqui, né? Menos lambda.
menos 2. E aí vai ficar menos... Tá, então, aqui agora, já dá para a gente apagar. E aí, né? Então, vai ficar menos lambda, mais 2, mais 3 lambda, menos 3. Isso aqui vai ter que dar lambda ao quadrado. E aí, tá. Então, isso aqui, se a gente isolar, vai ficar simplesmente lambda ao quadrado menos 2 lambda mais 1, que é, de fato, lambda menos 1 ao quadrado. Aí, acho que agora ele está correto, né? E aí, basicamente, a gente sabe que esse cara daqui, né, ele vai dar... Se ele der diferente de zero... Desculpa. Se o lambda for diferente de zero, se o lambda menos 1 for diferente de zero, então todo esse termo aqui vai dar diferente de zero. E se todo esse termo der diferente de zero, a gente pode dividir tudo por isso, né? E a gente vai chegar simplesmente em x mais y, x mais lambda, dividido por lambda menos 1 ao quadrado, mais 2 menos lambda, y mais 1, dividido por lambda menos 1 ao quadrado, isso aqui é igual a 1, né? Então, isso aqui, se o lambda mais 1 for diferente de zero. E aí, se o lambda menos 1, no caso, né? Se o lambda menos 1 for diferente de zero. Se o lambda menos 1 for diferente de zero, nota que isso aqui vai dar um par de retas, né? Que é justamente o que a gente estava conversando antes. É o que a gente estava conversando? Acho que é. Isso aqui vai dar 0. Não, vai dar um conjunto vazio, né? Lambda menos 2. Não, é esse cara daqui, ó. Eu tô dizendo. Aqui é lambda menos 2? Tá. É do termo do y. Eu escrevi 2 menos lambda? Escrevi. Tá. Errei. Propagação de erro. O pessoal que tá fazendo física, laboratório de física sabe o que é isso. Propagação de erro. E aqui... Muda, conserta aqui também. Lambda menos 2. Pronto. Mas, de qualquer modo, se o lambda menos 1 for diferente de zero, você pode só dividir tudo, e aí isso aqui vai ser uma parábola, vai ser... Vocês conseguem analisar, né? Mas, basicamente, se esse cara aqui, né, se esse lambda menos 2, se ele for positivo, então você vai ter uma elipse, né? Porque você vai ter os dois coeficientes com o mesmo sinal. Se esse lambda menos 2, se ele for negativo, você vai ter uma hipérbole. E se esse lambda menos 2, ele for igual a zero, então você vai ter o que a gente já tinha visto, né? Um par de retas. Só que ainda tem mais. Se esse lambda menos 1, se ele for igual a zero, então a gente não pode dividir, né? A gente não pode passar dividindo. Então, se o lambda menos 1 for igual a zero, significa que a gente vai ter um par de retas, né? Retas concorrentes, no caso. Essa era da 4, né? Dúvidas? Obrigado, Felipe. Espero que tenha ajudado, Thomas. Ajudou sim, é isso mesmo. Bem, mas a análise é a mesma. Eu acho que talvez não precise... Desse jeito assim, fica mais óbvio que o caso lambda igual a 1 é um caso meio crítico, né? Que analisando só os coeficientes, não estava claro de ver isso. Tô analisando só os coeficientes aqui, não estava tão claro que o lambda igual a 1 fosse um caso crítico, né? Mas a princípio é. Depois, se vocês quiserem testar, ver se os resultados de vocês estão coerentes, plota, né? Substitui o lambda igual a... Plota aí e vai variando e vê como que ele muda a curva, né? Pessoal, por último, ficou faltando a questão 1. A questão 1, ela é basicamente o que a gente já tem feito
né? Então, basicamente, o que a gente vai escrever aqui, ó, o A vale 5, o B vale 4 e o C vale 8. Então, basicamente, a nossa matriz H que a gente está querendo, que a gente está procurando, ela é uma matriz da forma 5, 4 lá? 4, então vai ficar 4 sobre 2, que é 2, 2 e 8. E a gente precisa calcular os autovetores disso, que vai ser, então, 5 menos lambda, 2, 2, 8 menos lambda. Isso aqui, então, vai ser 5 menos lambda, 8 menos lambda, menos 4, igual a 0. E aí, basicamente, tá, vamos fazer isso aqui. Então, vai ficar 40 menos 13 mais menos 4. Então, a gente tem a seguinte equação. 3 é gama ao quadrado, menos 13 gama. É 13 mesmo? É 13. Mais 36. 36. Né? Igual a 0. Então, tá. Lambda vai ser 13, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2. Delta vai ser 3 ao quadrado, menos 72. 3 é 169. 169 menos 72 vai dar 97, talvez. Eu não sei, pessoal, tô fazendo tudo isso aqui meio rápido, então a chance de estar errado é alta. Só para a gente verificar aqui. Então, 5x. Ah, não. Aqui eu acho que eu fiz alguma coisa errada, porque as raízes dão bonitinhas, né? Acho que o delta dá 25, Felipe, se eu não me engano. Na verdade, não dá, aqui não dá 72, não, dá 144. Isso. Erro meu. Vai dar 25, né? E aí o lambda vai ser 13, mais ou menos 5, né? Dividido por 2. Pronto. Aí 13 mais 5 dá... Certo? Tá certo. É. Aí vocês vão ter que lambda 1 vai ser 13 mais 5, 18, dividido por 2, 9. E lambda 2 vai ser 13 menos 5, 8, 4. Pronto, você já tem os autovalores. Aí vocês precisam calcular os autovetores, tá? E, pessoal, vou de novo. Vocês poderão simplesmente fazer isso aqui, ó. Matrix Calc. E vocês vêm aqui, ó. Cálculo dos autovalores próprios e vetores próprios, tá? Então, esse cara, ele ficou a tradução dele pelo Google Tradutor ficou meio ruim, mas é aqui. Então, basicamente, a matriz que ele quer, né, é 5, 2, 2 e 8. É 2 ou 8? Ou 4, não lembro. 2, né? Então, pronto. Se a gente vai e calcula, encontrar. Ele já dá, ó. Ele dá ali, from the definition. Basicamente, ó, se você for lendo... Nossa, aqui ele misturou inglês com português, ficou meio esquisito. Mas, ó, basicamente o que ele faz é parte da definição, aí isola, faz aquele lance que a gente tinha feito, ó, como a equação tem, não, a equação vai ter uma solução não trivial, se somente se o determinante for 0. Vai, calcula, e encontra, ó, lambda 1 igual a 4, lambda 2 igual a 9. Na verdade, a gente encontrou trocado, mas essencialmente a mesma coisa. Tudo bem? E daí, a gente meio que poderia até ver aqui, ó, ele vai dar, ó, cálculo dos vetores próprios. E aí, ó, ele faz o cálculo dos vetores próprios, ó, e a solução, ó, o sistema básico de solução é x2, 1 meio e 1, e aí vocês só fizeram
Ó, deixe... e ele vai dar os vetores, você só precisa normalizar para ter o cara pegar o vetor normalizado. E aí, basicamente, depois disso, vocês conseguem calcular a matriz Q. Vocês também conseguem descobrir, nesse novo sistema que a matriz foi rotacionada, qual que vai ser o D' e o E'. É só você pegar esse D e E aqui, né? E multiplicar pela matriz de rotação, na verdade, pelo transposto dela, que a gente já tinha feito, né? Que a gente já tinha mostrado. Então, aqui, ó. Se a gente subir aqui um pouquinho... cadê? Aqui, ó. É basicamente, o nosso Q é o que a gente chamou de Rθ, né? Então, basicamente, o novo D' e E' vai ser justamente essa matriz ali, né? Essa matriz G, que é o que a gente... Essa matriz G é o que a gente chamou dessa matriz aqui, ó, né? D e E. E, basicamente, a gente vai multiplicar por Q transposto. E a gente consegue ver, ó, se eu pegar esse gráfico e eu rotacionar ele, tantos graus também dá para descobrir olhando, né, para essa matriz de rotação, que é o Q, que a gente consegue calcular pelos autovetores. Se a gente rotacionar tanto, eu vou ter uma cônica que foi transladada em tanto. E aí vocês conseguem fazendo bem, tipo... Eu acredito, assim, os números vão ficar meio feios, né? Mas eu acredito que tirando isso não vai ter mais problemas para fazer. De novo, é só um trabalho braçal. Santiago, essa matriz D vai ser justamente a matriz com os autovalores. Então, a gente achou 2 autovalores. Escolhe qualquer um deles, seja o primeiro ou o segundo, ou você achou aí como lambda 1 e como lambda 2. Tanto faz a ordem, não muda. Eu já te expliquei, né, que a ordem só vai fazer com que, em uma rotação, a cônica fique alinhada com o eixo X. E com a outra rotação, a cônica fique alinhada no eixo Y. Mas é essencialmente a mesma coisa, tudo bem? E o que você vai fazer basicamente, é só você... Essa matriz D, você vai colocar o lambda 1 no primeiro elemento da diagonal e o lambda 2 no segundo elemento da diagonal. Né? Tipo, você vai colocar os lambdas na diagonal, porque tu lembra que tem que ser uma matriz diagonal, por isso do D. E a única coisa que você precisa lembrar é que a matriz Q, ela vai ser construída seguindo a mesma ordem que você colocou os lambdas. Então, vamos supor que você calcula para o lambda 1, você achou o vetor V1. Tudo bem? Quando você for construir a matriz Q, se você colocar o lambda 1 na primeira coluna, no primeiro elemento, você precisa colocar também o vetor V1 na primeira coluna. Tudo bem? Na pior das hipóteses, pessoal, sempre façam aí o produto ou botam numa calculadora e vê se de fato está chegando naquela matriz, nessa matriz aqui, ó. Cadê? Vê se vocês voltam de novo para essa matriz H. 5, 2, 2 e 8. Se vocês calcularem o Q, o D e fizer o produto e voltar para essa matriz aqui, é porque está certo. Tudo bem? Aquela fórmula com Rθ é canônica já, né? Sim. Na verdade, Gabriel, a fórmula com Rθ, o x' e o y', eles vão estar na forma canônica a menos de uma translação. Ou seja, você só precisa centralizar ela, mas depois que você centralizar ela, já vai estar na forma canônica. Tudo bem? Cadê? Aqui. Esse R de θ aqui indica exatamente qual que é a rotação que eu preciso dar no meu sistema para que ele fique alinhado com os eixos, né? Tudo bem? Pessoal, é isso. Tirando o que a gente... vocês têm mais alguma dúvida? Assim, acho que a lista tá mais tranquila do que as demais. Acho que tá um pouco mais acessível. Eu também posso tirar uma dúvida na 4? Óbvio, pode ir. Gabriel, então, vai depender, eu vou ver aqui quando que elas vão ficar disponíveis para mim, mas acredito que, na pior das hipóteses, até quinta na hora do almoço, eu acredito. O lambda que vai falar se é paralelo ao x ou y. Cadê?
Isso. Porque olha só, quem que perguntou foi a Ana, né? Ana, dependendo, vamos supor, a gente sabe que para isso aqui ser uma elipse, por exemplo, esse lambda menos 2 precisa ser positivo. Então, se lambda menos 2 precisa ser positivo, então lambda precisa ser maior do que zero. Precisa ser maior do que zero, então lambda precisa ser maior do que 2. Tudo bem? Só que existe uma diferença. Se o lambda for maior do que 2 e menor do que 3, aí o 3 você vai ver, ele deve aparecer nas suas contas, né? Você vai ter um coeficiente maior do que o outro, né? Então isso vai ser uma elipse, mas essa elipse ela vai estar tipo com a reta focal em um dos eixos, né? No caso aqui, esse cara aqui vai ser menor, então como esse cara é maior, vai ser maior. No caso, se eu não me engano, para o lambda aqui entre 2 e 3, essa reta focal ela vai estar no eixo y, tudo bem? Mas eu estou fazendo aqui uma análise bem rápida, bem porca, então pode estar errado. Mas se o lambda for maior do que 3, por exemplo, aí esse cara daqui, esse coeficiente aqui já vai ser maior do que 1. E se esse coeficiente for maior do que 1, significa que o B vai ser menor do que o A, né? E se o B vai ser menor do que o A, então a reta focal vai ser paralela ao eixo X. Tudo bem? Ficou claro? Então, tipo assim, vocês vão falar o seguinte, ó. Se o lambda for maior do que 2, por exemplo, vai ser uma elipse. Só que dentro desse intervalo de lambda maior do que 2, se o lambda estiver entre 2 e 3, por exemplo, a reta vai estar paralela a um dos eixos, e se estiver fora desse intervalo, vai estar paralela a outro eixo. E no caso em que lambda é igual a 3, a gente tem um caso limítrofe, de quando os dois focos convergem. E aí você tem uma circunferência, né? Tudo bem? Mais alguma dúvida, pessoal? Não é o último momento, tá? Vocês sempre podem procurar as demais monitorias. Mas alguma dúvida para nós encerrarmos hoje? E a gente já está chegando na reta final. Para circunferência não tem reta focal. Porque pensa o seguinte, a reta focal é justamente a reta que passa pelos dois focos. Se você tem uma elipse, esses focos são distintos. Só que quando você vai tendendo para o caso limítrofe, esses focos eles vão se aproximando. E o caso limítrofe é exatamente quando os dois focos coincidem. Então pensa que você tem uma reta que passa pelo mesmo ponto duas vezes. Tipo, toda reta passa pelo mesmo ponto duas vezes, mas não existe uma única reta. Você teria, tipo, a reta que passa pelo ponto e todas as rotações dessa reta. Então, tipo, não tem reta focal para circunferência. Porque ela é simétrica, tipo, então poderia pegar qualquer reta que passa por aquele ponto que seja a reta focal. Então, como poderia ser infinitas retas, a gente fala que não tem. Para definir uma, né? Dúvidas? Acredito que não tenha mais dúvidas. Pessoal. Tudo bem. Então, pessoal, já que não tem mais dúvidas, eu vou encerrar a gravação. Aqui, pera, o Lucas. Poderia comentar qual parte do cálculo eu comprovo que é uma hipérbole na 2? Então, na 2, basicamente, cadê? Vou voltar aqui. Na 2, a gente já viu que você vai ter que... a curva, né, que a gente está lidando, a equação, né, é essa daqui. Então, é xy igual a alfa. Xy igual a alfa. Ou seja, a matriz H dessa equação, ela é simplesmente 0, 1 meio, 1 meio e 0. Quando você calcula os autovalores dessa matriz, você vai ter simplesmente menos lambda, 1 meio e menos lambda. Tudo bem? Isso aqui vai dar simplesmente lambda ao quadrado menos 1/4. Isso aqui tem que dar 0. Então, lambda, né, no caso, lambda
vai ser mais ou menos 1/2. Só que se lambda é igual a mais ou menos 1/2, isso daqui implica que o lambda 1, ele vai ter sinal, vai ser menos o lambda 2. Obrigatoriamente, se o lambda 1 é positivo, o lambda 2 é negativo. Se o lambda 2 é positivo, o lambda 1 é negativo. Então, tipo assim, eles sempre vão ter sinais opostos. E pelo fato de lambda 1 ser igual a menos lambda 2, isso daqui diferente de zero, quando você calcula, né, o produto, então se você calcula lambda 1 e lambda 2, isso daqui certamente vai ser menor do que zero. Como isso daqui é certamente menor do que zero, isso aqui é uma hipérbole. Mas... É basicamente isso. É só você analisar os sinais. Tudo bem? É isso, pessoal. Agora sim, se não tiver mais dúvidas, encerrarei. Tudo bem. Acredito que não tenha mais dúvidas, então vou encerrar a transmissão.